descobrindo a conexão entre cães e humanos. Estudos mostram que os cães têm uma ligação emocional profunda com seus donos, refletindo o amor que sentimos por eles. Essa conexão especial revela que esses companheiros leais não são apenas animais de estimação, eles se tornam parte da família. Pesquisas indicam que, quando os cães olham nos nossos olhos, eles liberam o hormônio ocitocina, que também fortalece as relações humanas, criando um sentimento de amor e confiança. Em resposta, os donos frequentemente se sentem mais felizes e menos estressados ao lado de seus amigos peludos. Atividades como brincar de bola ou simplesmente relaxar no sofá fortalecem ainda mais esse laço. É incrível pensar que essa afeição mútua se desenvolveu ao longo de milênios. Então, da próxima vez que seu cão olhar para você com aqueles olhos cheios de alma, lembre-se de que é mais do que um simples olhar. É uma conexão amorosa que foi cultivada com o tempo. Não é surpreendente? Você pode se surpreender. A Dionée Attrape Mush é único. Essa incrível espécie de inseto é encontrada apenas em um raio de 96 quilômetros ao redor de Wilmington, Carolina do Norte. O que a torna ainda mais interessante são suas exigências específicas de habitat. Ela vive em pântanos e florestas, prosperando em meio a uma rica biodiversidade. A Dionée Attrape Mush desempenha um papel importante em seu ecossistema, mantendo o frágil equilíbrio da natureza, polinizando plantas e servindo de alimento para outros animais. Os esforços para proteger essa espécie são extremamente importantes, pois sua área restrita a torna vulnerável à perda de habitat e às mudanças climáticas. Ao aprender mais sobre a Dionée Attrape Mush, podemos valorizar seu lugar no meio ambiente e entender a importância de proteger esses territórios únicos. Então, da próxima vez que você pensar em insetos, lembre-se dessa pequena criatura e de seu incrível lar limitado na Carolina do Norte. Como podemos ajudar a proteger espécies tão especiais? O que realmente inspirou as primeiras explorações do Ártico? O explorador grego Pitéas embarcou em uma incrível jornada por volta de 325 a.C., tornando-se um dos primeiros conhecidos aventureiros a enfrentar os misteriosos gelos do norte. Suas investigações não pararam por aí. Ele também encontrou várias tribos germânicas e foi testemunha do fascinante fenômeno do Sol da meia-noite, quando o Sol permanece visível à meia-noite devido à inclinação da Terra. Pytheas não era apenas um explorador, mas também um pensador. Ele ousou propor a ideia de que a Lua influencia as marés, uma concepção que mais tarde impactou a compreensão científica dos movimentos oceânicos. Suas viagens à Grã-Bretanha ampliaram o conhecimento da época, conectando culturas distantes e inaugurando uma era de explorações marítimas. As aventuras de Pytheas, em última análise, estabeleceram as bases para futuros exploradores e cientistas. Como uma única pessoa mudou nossa percepção da natureza. Você pode se surpreender. Bioplásticos de resíduos alimentares. Pesquisadores estão criando alternativas interessantes aos plásticos tradicionais, utilizando substâncias como amido de batata e cascas de camarão. Esses bioplásticos inovadores se decompõem naturalmente e reduzem o impacto negativo dos plásticos comuns em nosso planeta. Todos os anos, milhões de toneladas de resíduos alimentares vão para os aterros, contribuindo para a poluição e emissões de gases de efeito estufa. Ao usar esses resíduos, como o amido de batata ou o quitina das cascas de camarão, os cientistas podem transformar o que seria descartado em algo valioso. Imagine um mundo onde suas sacolas plásticas se decompõem como o miolo de uma maçã. Esse avanço não só promove a reciclagem, mas também apoia a luta contra a poluição, ajudando a criar um futuro mais limpo e verde para todos. Diante dos crescentes problemas dos resíduos plásticos, esses bioplásticos podem ser a solução que precisamos. Explore os mistérios do Lago Deep na Antártica. Escondido sob uma espessa camada de gelo, o Lago Deep possui um nível de salinidade 10 vezes maior que o do oceano, criando um ambiente único que não congela nem nos invernos mais rigorosos. Essa alta concentração de sal torna a água do lago mais densa e reduz o ponto de congelamento, permitindo que permaneça líquida mesmo em temperaturas baixas. No entanto, essa salinidade extrema cria condições desafiadoras para a vida. Apenas alguns micro-organismos conseguem sobreviver nessas condições. Como resultado, o Lago Deep é quase desprovido de formas de vida complexas, tornando-se um objeto de interesse para cientistas que estudam extremófilos, organismos que prosperam em condições extremas.
Ao investigar o Lago Deep, os pesquisadores podem aprender mais sobre os limites da vida e como ela pode existir em outros planetas com condições semelhantes. Quem sabe o Lago Deep pode revelar segredos sobre a vida além da Terra? Acredite ou não, os ratos cangurus sobrevivem sem água. Essas criaturas incríveis são perfeitamente adaptadas às duras condições do deserto. Eles obtêm toda a umidade necessária das sementes que consomem. Graças aos seus rins especializados, os ratos cangurus produzem muito poucos resíduos líquidos, o que os ajuda a manter a água preciosa em seus corpos. Essa adaptação impressionante permite que eles prosperem em ambientes com escassez de água. Em vez de procurar rios ou lagos, eles se concentram em encontrar alimentos que os sustentem. Quando a temperatura sobe e a maioria dos animais enfrenta dificuldades, esses pequenos guerreiros do deserto continuam pulando, coletando sementes e se mantendo hidratados através de sua dieta. Sua estratégia única de sobrevivência destaca as maravilhas da evolução e mostra como a vida pode ser adaptativa em condições extremas. O que você acha? Como outros animais se adaptam a ambientes difíceis? Sim, é verdade. A ilha Lambay, localizada na costa da Irlanda, abriga uma incrível população de wallabies. Esses adoráveis marsupiais são originários da Austrália, mas encontraram um novo lar graças ao zoológico de Dublin. No século XX, o zoológico transferiu os wallabies para a ilha Lambay para resolver o problema de superlotação. É surpreendente como esses animais se adaptaram bem ao novo ambiente. Cercados por vegetação verde e belas paisagens costeiras, os wallabies se sentem em casa nesse lugar único. Eles até formaram uma pequena comunidade na ilha. Visitantes de Lambay frequentemente podem ver essas criaturas curiosas, pulando e explorando seu entorno. Essa reviravolta inesperada na natureza mostra o quão adaptável a vida selvagem pode ser, mesmo através de continentes. Portanto, se você estiver perto de Dublin, não perca a oportunidade de aprender mais sobre esses wallabies australianos vivendo em um encantador cenário irlandês. Você sabia que Einstein teve dificuldades na escola quando era criança? É difícil imaginar que o grande gênio que criou a teoria da relatividade, Albert Einstein, enfrentou sérios problemas na juventude. Surpreendentemente, ele não era um aluno destacado. Na verdade, aos 9 anos, ele tinha dificuldades de fala. Seus pais estavam preocupados, achando que ele poderia ter algum atraso mental, pois começou a falar tarde e tinha dificuldades de comunicação. No entanto, esse começo lento não impediu seu amor pelo aprendizado. Assim que ele encontrou sua paixão por matemática e física, tudo mudou. Com o tempo, a maneira única de pensar de Einstein começou a se destacar. Ele desenvolveu teorias revolucionárias que mudaram nossa compreensão do tempo e do espaço. Essa história nos lembra que as dificuldades iniciais não definem nosso potencial. Cada grande mente tem seu próprio caminho para o sucesso, muitas vezes cheio de fracassos e desafios que podem ser superados com determinação e paixão. Então, quem sabe que gênio escondido pode estar esperando em cada sala de aula? Quer ficar rico rapidamente? Simplesmente venda pixels. Em 2005, um estudante chamado Alex Tew lançou o site milliondollarhomepage.com, que rapidamente se tornou um sucesso. Sua ideia era simples, mas genial: vender 1 milhão de pixels de espaço na web por $1 cada. Pessoas de todo o mundo podiam comprar seu pixel para divulgar seus negócios, páginas pessoais ou apenas para criar mensagens divertidas. Essa ideia inovadora conquistou a internet e logo todos os milhões de pixels foram vendidos. Alex ganhou $1 milhão, o que não apenas o tornou milionário, mas também mostrou como ideias criativas podem levar a um grande sucesso financeiro. Sua história inspira novos empreendedores a pensar fora da caixa e destaca como a criatividade nos negócios pode trazer resultados inesperados. Pronto para soltar sua imaginação? Prepare-se para se surpreender com o computador à base de água de Stanford. Pesquisadores da Universidade de Stanford fizeram uma descoberta revolucionária ao criar um computador que funciona com gotas de água em vez de eletricidade convencional. Este computador único utiliza campos magnéticos para mover e controlar pequenas gotas em caminhos especiais. Embora funcione muito mais devagar que os computadores tradicionais, essa invenção destaca uma maneira interessante de usar materiais físicos para operações lógicas. Imagine um dispositivo que pode operar em locais sem eletricidade. Isso pode mudar a forma como fazemos cálculos em áreas remotas, ou até ajudar em instituições educacionais.
Ao demonstrar os princípios básicos da programação de maneira prática, essa tecnologia pode inspirar uma nova geração de programadores. Os benefícios potenciais vão além das aplicações imediatas, fazendo-nos refletir sobre as empolgantes possibilidades. Será que a computação à base de água pode mudar nossa visão sobre tecnologia? Você consegue imaginar como sobreviver após um acidente de avião na Amazônia? A história de Juliana Kopiec é um relato impressionante de sobrevivência. Quando seu avião caiu em 1971, ela ficou sozinha na densa e perigosa floresta amazônica. Apesar das lesões, Juliana mostrou uma incrível resistência e criatividade. Sem comida e abrigo, ela conseguiu atravessar a selva, lutando contra a fome, o cansaço e animais selvagens. Durante 11 dias exaustivos, ela caminhou pela mata, confiando em seus instintos e, às vezes, coletando água da chuva para beber. Incrivelmente, ela sobreviveu, focando na busca por ajuda, apesar das inúmeras dificuldades. Sua determinação valeu a pena quando ela finalmente encontrou uma pequena aldeia, onde os moradores a ajudaram a se recuperar. A experiência de Juliana nos ensina sobre a força do espírito humano e a vontade de sobreviver em qualquer situação. O que você faria em uma situação assim? Você já viu um artista de rua transformar baldes simples em instrumentos de percussão fascinantes? Os percussionistas de rua têm um talento incrível para criar música a partir de objetos do dia a dia. Usando sua criatividade, eles produzem ritmos variados que fazem qualquer um querer dançar. Eles não apenas criam ritmos marcantes, mas também oferecem um espetáculo envolvente para os transeuntes, mostrando suas habilidades e desafiando as ideias tradicionais sobre instrumentos. Tocar em baldes exige ritmo, imaginação e, às vezes, um pouco de improvisação. Imagine que você está caminhando por uma rua movimentada e ouve um ritmo animado que faz você parar e ouvir. Esse é um ótimo exemplo de como a arte pode surgir em lugares inesperados. As pessoas se reúnem, batendo os pés e aplaudindo, provando que a música nos une, independentemente de nossas origens. Então, da próxima vez que você ver alguém tocando em um balde, reserve um momento para apreciar a criatividade e a alegria que eles trazem para a correria do dia a dia. Quem sabe, talvez você também se sinta inspirado a começar sua própria aventura no mundo da percussão. Você sabe o que torna a baleia da Groenlândia tão incrível? Esse ser maravilhoso, também conhecido como baleia ártica, é o mamífero mais longevo do nosso planeta. Cientistas registraram casos de baleias da Groenlândia vivendo mais de 200 anos. Ainda mais impressionante é que esses gigantes gentis às vezes carregam em sua gordura dentes que ficaram presos após tentativas de caça no passado. Imagine como é nadar em águas geladas por séculos, com uma história literalmente entrelaçada em seu corpo. As baleias da Groenlândia podem atingir até 18 metros de comprimento e são conhecidas por suas cabeças em forma de arco, que usam para quebrar o gelo marinho espesso. Adaptadas à vida nas frias águas árticas, elas se alimentam principalmente de pequenos zooplânctons, filtrando-os através de suas barbatanas. Essas baleias não apenas simbolizam a resistência da vida, mas também nos lembram da importância da preservação ambiental. Ao aprender mais sobre elas, nos tornamos mais conscientes do impacto humano em sua população. Então, como podemos proteger esses magníficos animais e seu habitat para as futuras gerações? Você ouviu falar da Fossa das Ratas de Chicago? Essa fenda curiosa na calçada da West Roscoe chamou a atenção de moradores e turistas, tornando-se um sucesso viral. Com formato de rato, esse objeto estranho gerou risadas e curiosidade quando as pessoas começaram a fotografá-lo e compartilhar as imagens na internet. Sua popularidade cresceu, transformando-o em um ponto turístico imperdível em Chicago, destacando o charme único da cidade. No entanto, em abril de 2024, as autoridades decidiram remover a placa para garantir a segurança e a ordem nas ruas. Mas não se preocupe, a querida Fossa das Ratas não desapareceu completamente. Ela encontrou um novo lar no salão municipal, onde foi preservada como parte do folclore da cidade. Então, se você está curioso para ver esse pedaço inusitado da vida urbana, pode ter a chance de vê-lo de perto em um novo local. Incrível, mas é verdade. Os moradores desfrutam de bebidas gratuitas. Em alguns lugares, como lounges movimentados de aeroportos ou clubes exclusivos, os moradores têm uma vantagem agradável. Podem servir suas bebidas favoritas sem gastar nada.
Esses sortudos não enfrentam os preços altos que os viajantes costumam encontrar nas lojas de aeroportos, onde um copo de vinho pode custar mais do que uma passagem barata. Imagine querer relaxar com uma bebida sem se preocupar com o seu bolso. Essa situação única não só enriquece a cultura local, mas também cria uma atmosfera acolhedora e amigável para todos. Enquanto os turistas podem reclamar dos preços altos, os moradores desfrutam tranquilamente de suas bebidas e da companhia. Não seria incrível vivenciar esse contraste durante suas viagens? Preço incrível do atum azul do Pacífico. Esse peixe extraordinário é considerado o mais caro do mundo. Em 2019, em um leilão em Toyosu, Tóquio, um exemplar de 278 quilos foi vendido por impressionantes 3,1 milhões de dólares. Esses leilões não são por acaso. Eles mostram a enorme demanda por esse iguaria, especialmente em restaurantes de sushi no Japão. O atum azul do Pacífico é valorizado pelo seu sabor intenso e textura única, tornando-se um ingrediente desejado em restaurantes de alta gastronomia. Os preços altos refletem não apenas seu valor culinário, mas também os problemas relacionados à pesca excessiva e à diminuição das populações na natureza. Ecologistas estão preocupados com a sustentabilidade dessa pesca e pedem práticas responsáveis para que futuras gerações também possam desfrutar do atum azul do Pacífico. Não é incrível como um único peixe pode gerar tanta discussão sobre luxo culinário e conservação ambiental? É verdade que James Cameron mergulhou em grandes profundidades. Em 2012, o famoso diretor James Cameron, conhecido por blockbusters como Titanic, entrou para a história ao se tornar a primeira pessoa a mergulhar sozinha no ponto mais profundo do oceano, a Fossa das Marianas. Essa incrível conquista foi realizada com a ajuda de um submarino especializado chamado Deep Sea Challenger, projetado para suportar pressão extrema e escuridão. O mergulho de Cameron o levou a quase 11 quilômetros abaixo da superfície, em uma área de pressões colossais e total escuridão. Durante sua jornada, ele passou cerca de 3 horas explorando a fossa, filmando imagens impressionantes e coletando amostras que ajudarão os cientistas a entender melhor esse misterioso ambiente subaquático. Essa aventura mostra que a curiosidade e a inovação podem expandir os limites do possível, tornando Cameron não apenas um talentoso diretor, mas também um notável explorador. Acredite ou não, a teia é mais forte que o aço. Esse material natural incrível tem uma resistência à atração que supera a do aço quando comparado pelo peso. Imagine um fio que é tão leve, mas ao mesmo tempo tão forte, que pode suportar 4 vezes seu próprio peso. As propriedades engenhosas da teia têm atraído a atenção dos cientistas por muitos anos. Sua estrutura molecular única permite que ela se estique e absorva energia, tornando-a não apenas resistente, mas também flexível. Alguns pesquisadores acreditam que estudar a teia pode levar a avanços na criação de materiais leves e fortes para tudo, desde equipamentos esportivos até dispositivos médicos. Empresas estão até procurando maneiras de produzir teia sintética, o que pode revolucionar indústrias, oferecendo alternativas ecológicas a materiais tradicionais. Na próxima vez que você se surpreender com a força da teia, lembre-se de que essa pequena força da natureza pode inspirar inovações nas tecnologias humanas. Prepare-se para se surpreender com a mística galinha preta da Indonésia. Essa ave única, conhecida como Ayam samani, encanta a todos com sua plumagem totalmente preta, incluindo penas, pele e até órgãos internos. Originária da Indonésia, a Ayam samani é não apenas um espetáculo visual, mas também um símbolo de mistério e beleza em diversas culturas. Sua coloração intensa é resultado de uma mutação genética chamada fibromelanose, que afeta a pigmentação da galinha. Lendas locais frequentemente associam a Ayam samani a significados espirituais, e muitos acreditam que ela traz sorte e prosperidade. Essa ave incomum demonstra a incrível diversidade da natureza e nos lembra o quão único e vibrante é o nosso mundo, mesmo em algo tão comum quanto uma galinha. Você já viu uma galinha completamente preta? Todo ano acontece o Campeonato da América do Norte de Carregar Esposas, um evento inusitado e divertido que atrai muitos espectadores. Neste concurso único, os participantes competem carregando suas esposas por diversos obstáculos. O que torna tudo ainda mais emocionante é o prêmio para os vencedores. Eles recebem o peso de suas esposas em cerveja e 5 vezes esse valor em dinheiro. Para medir o peso da esposa com precisão, os organizadores usam um método divertido com balanços, garantindo a justiça na competição.
Este evento, baseado em tradições do norte, exige não só força, mas também trabalho em equipe e estratégia, já que os casais enfrentam juntos um percurso desafiador. Os espectadores torcem por seus casais favoritos, criando uma atmosfera animada, cheia de humor e emoção. Você já se perguntou como é participar de um evento tão divertido e desafiador? Incrível, mas a caneta inteligente une tradições e tecnologia moderna. A caneta inteligente LiveScribe é uma ferramenta inovadora que transforma a maneira como fazemos anotações, permitindo digitalizar texto à mão em tempo real. Com a ajuda da inteligência artificial, este dispositivo não só registra suas anotações enquanto você escreve, mas também as converte instantaneamente em arquivos digitais editáveis. Isso significa que, ao gravar aulas ou registrar ideias em reuniões, você poderá acessar suas anotações facilmente e editá-las depois no computador ou smartphone. Imagine não precisar mais decifrar uma letra ilegível ou perder anotações importantes. Com a caneta inteligente, você pode conectar seu estilo de escrita habitual ao mundo digital sem esforço. É como ter o melhor dos dois mundos no seu bolso. Como isso mudará a sua forma de fazer anotações? Você sabia que humanos e chimpanzés têm folículos capilares em comum? Apesar das diferenças visíveis, ambas as espécies têm aproximadamente a mesma quantidade de folículos. Esse fato interessante destaca nossa conexão evolutiva com os chimpanzés, nossos parentes vivos mais próximos. Temos cerca de 5 milhões de folículos e os chimpanzés têm uma quantidade semelhante, mas a textura dos nossos cabelos nos diferencia. Os cabelos humanos são geralmente mais finos e ralos, o que dá à nossa pele uma aparência mais lisa. Essa diferença na textura e densidade do cabelo ajuda os humanos a se adaptarem a diferentes climas e condições, influenciando como lidamos com o calor e a luz solar. Enquanto os chimpanzés mantêm sua pelagem densa e áspera, que os aquece e protege em seu habitat natural, nossos cabelos mais finos nos permitem regular melhor a temperatura. Não é surpreendente pensar que temos mais em comum com esses incríveis primatas do que poderíamos imaginar. Ao entender essas semelhanças, ganhamos uma visão sobre nossa própria biologia e evolução, o que aprofunda nossa apreciação pela diversidade da vida na Terra. Você sabe o que realmente impulsiona os implantes dentários e articulares? O titânio é a estrela dos materiais médicos. Esse metal incrível é leve e extremamente resistente, além de ter uma capacidade única de se integrar ao osso. Essa característica o torna a escolha ideal para implantes tanto na odontologia quanto na ortopedia. Imagine um material que se integra perfeitamente ao seu corpo. É exatamente isso que o titânio faz. Sua biocompatibilidade surpreende muitos que acham que metais e nossos corpos não combinam. Quando os cirurgiões usam titânio para implantes, eles estão, na verdade, trazendo um novo amigo para o corpo, que se sente em casa. Essa habilidade de se conectar ao osso resulta em uma solução mais forte e duradoura para quem precisa de substituição de articulações ou estruturas dentárias. É como encontrar a peça perfeita de um quebra-cabeça que se encaixa sem folgas. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre titânio no contexto médico, lembre-se de que não é apenas um metal, é uma parte fundamental da medicina moderna. Você pode se surpreender. Kakigori é uma delícia. Essa sobremesa japonesa popular é feita de gelo raspado coberto com xaropes coloridos, tornando-se um lanche refrescante, especialmente nos quentes meses de verão. O nome Kakigori significa gelo raspado em japonês e vem de uma palavra que significa neve, o que descreve perfeitamente sua textura fofa e nevosa. Essa iguaria divertida traz sorrisos a pessoas de todas as idades. Kakigori pode ser experimentado em vários sabores, desde os frutados, como morango e melão, até os mais inusitados, como matcha ou leite condensado. Vendedores de rua costumam vendê-lo em festivais de verão, onde você pode ver o gelo sendo raspado na sua frente. Essa experiência é tão agradável quanto as próprias delícias de verão. Então, na próxima vez que você estiver procurando uma forma de se refrescar, considere experimentar essa sobremesa vibrante e saborosa. Qual sabor você escolheria? Difícil de acreditar, mas Singapura ama pets mais do que pessoas. Em Singapura, a conexão entre pessoas e animais é realmente especial. Esta vibrante cidade-estado não é apenas um lugar para os humanos prosperarem, é um paraíso para os pets também.
Imagine passear por parques exuberantes, onde os cães brincam livremente ao lado de seus donos, ou sentar em um café ao ar livre, onde os companheiros peludos são tão bem-vindos quanto os clientes. Spas e piscinas para pets convidam você e seus animais a relaxar juntos após um longo dia. Notavelmente, muitos estabelecimentos oferecem refeições gourmet feitas especialmente para nossos amigos de 4 patas, garantindo que eles desfrutem de um toque de luxo. Além disso, serviços como táxis especializados atendem às necessidades de transporte de pets, proporcionando uma forma tranquila de viajar. Esse profundo amor pelos animais reflete os valores culturais dos singapurianos, que enfatizam a comunidade e a compaixão. Ao explorar a cidade, você pode até ver um cachorrinho recebendo um tratamento completo de higiene ou saboreando um sorvete especial para cães. Com tantas opções e serviços projetados para nossos amados pets, fica claro: em Singapura, os pets não são apenas animais, eles são família. Adivinha o que torna a roda do Mickey tão emocionante? Esta atração icônica no Disney California Adventure oferece uma experiência única com suas cabines oscilantes, que se movem como pêndulos enquanto a enorme roda gira. Ao entrar em uma dessas cabines coloridas, você sente uma rápida onda de adrenalina quando ela balança para frente e para trás, intensificando a emoção do passeio. Diferente das rodas gigantes tradicionais, onde você apenas fica parado, a roda do Mickey combina uma vista clássica com uma reviravolta inesperada. Ao subir e desfrutar das vistas incríveis do parque, esses movimentos oscilantes adicionam um elemento de emoção que faz seu coração disparar. Este design emocionante garante que cada passeio seja único, tornando-a uma favorita entre os visitantes que buscam diversão e um pouco de aventura. Portanto, se você está indo para a Disneylândia, não perca a chance de experimentar essa incrível combinação de relaxamento e adrenalina. Você está pronto para um passeio que balança e gira? Segredos da troca de mensagens. O que escondemos uns dos outros. Impressionantes. 95% das pessoas admitem que escrevem coisas que nunca diriam pessoalmente. Por que isso acontece? A troca de mensagens cria uma distância única, permitindo que expressemos nossos sentimentos com mais coragem, peçamos desculpas ou até discutamos temas difíceis. Essa distância pode parecer segura, permitindo que emoções sinceras apareçam sem a pressão do contato pessoal. No entanto, embora essa facilidade possa levar a conversas honestas, também pode causar mal-entendidos. O tom e a linguagem corporal, que ajudam a transmitir o significado na comunicação ao vivo, se perdem facilmente em mensagens de texto. Você já recebeu uma mensagem que te fez pensar se o remetente estava brincando ou falando sério? Esse fenômeno mostra como a comunicação digital pode borrar as fronteiras das intenções. Embora a troca de mensagens possa ser libertadora, é importante lembrar que uma conversa bem feita pode trazer mais clareza e conexão. Portanto, da próxima vez que você pegar o telefone, pense se sua mensagem não seria mais clara se fosse dita pessoalmente. O que aconteceu com as múmias do Antigo Egito? Muitas múmias antigas não se deterioraram, mas foram usadas como remédio na Idade Média. Essa prática estranha surgiu da crença de que o pó de múmia tinha propriedades curativas mágicas. As pessoas acreditavam que os restos triturados das múmias podiam curar várias doenças, levando ao seu uso na medicina da época. Como resultado, as múmias eram moídas em pó, e essa tendência incomum reduziu significativamente o número de exemplares inteiros que podemos estudar hoje. Imagine a surpresa dos arqueólogos modernos ao descobrir a conexão entre a história e os equívocos da medicina. O que poderíamos aprender com esses restos preservados se não tivessem sido transformados em pó? Este capítulo controverso da história nos lembra de como as crenças culturais podem moldar nossa compreensão do passado, muitas vezes de maneiras inesperadas. Hoje, as múmias nos oferecem um vislumbre da vida dos antigos egípcios, mas o impacto histórico de sua exploração levanta questões éticas sobre como tratamos os restos de civilizações passadas. Você sabia o que significa nibbling? Nibbling é uma palavra carinhosa que se refere aos filhos dos seus irmãos e irmãs, incluindo sobrinhos e sobrinhas. Esse termo ficou popular à medida que as relações familiares e a linguagem mudaram. Em vez de dizer os filhos da minha irmã ou os filhos do meu irmão, você pode dizer meus nibblings, adicionando um toque divertido.
É uma ótima maneira de se referir a essas crianças que trazem caos, alegria e diversão sem fim nos encontros familiares. A linguagem está sempre evoluindo e nibbling é uma forma moderna e informal de reconhecer esses laços familiares especiais, muitas vezes cheios de risadas e amor. À medida que as famílias se tornam maiores e mais complexas, termos como nibbling ajudam a manter nossa língua fresca e interessante. Você pode se surpreender com a rapidez com que esse termo divertido conquista os corações de pais e tios ou tias. Então, da próxima vez que você falar sobre os filhos dos seus irmãos e irmãs, por que não usar nibblings? É fácil, é memorável e mostra a conexão única que você compartilha com esses pequenos aventureiros na sua vida. É verdade que Vênus é o planeta mais quente? Você pode se surpreender ao descobrir que, apesar de ser o segundo planeta mais próximo do Sol, Vênus é considerado o planeta mais quente do nosso sistema solar. Este mundo ardente tem temperaturas médias na superfície de cerca de 460 graus Celsius, ou 860 graus Fahrenheit, quente o suficiente para derreter chumbo. A razão para esse calor extremo não está na proximidade com o Sol, mas sim na sua atmosfera incrivelmente densa, composta principalmente de dióxido de carbono, com nuvens de ácido sulfúrico acima. Vênus cria um poderoso efeito estufa. Imagine estar dentro de uma enorme estufa. A luz do Sol entra, mas o calor tem dificuldade em escapar. Esse fenômeno aprisiona o calor e eleva as temperaturas a níveis impressionantes. Além disso, a pressão atmosférica em Vênus é cerca de 92 vezes maior que a da Terra, como se você estivesse a quase 1 quilômetro de profundidade no mar. Essas condições severas significam que até as espaçonaves mais resistentes só conseguem suportar o ambiente por um tempo limitado. Embora Vênus brilhe intensamente em nosso céu noturno, ele está longe de ser um destino acolhedor, fascinando os cientistas enquanto eles se esforçam para entender nosso enigmático vizinho cósmico. Cientistas descobriram recentemente que jacarés são fósseis vivos. O jacaré do Mississippi, que existe há cerca de 150 milhões de anos, desde a época dos dinossauros, oferece uma visão única do mundo pré-histórico. Você consegue imaginar ver uma criatura que sobreviveu a grandes mudanças ambientais e ainda vive em nossas águas hoje? Esses répteis notáveis mantiveram muito de sua forma e comportamento antigos, parecendo com os ancestrais que viveram ao lado de ferozes dinossauros. Suas poderosas mandíbulas podem esmagar ossos, enquanto suas caudas ágeis permitem que se movam graciosamente por águas turvas. Mas os jacarés não são apenas relíquias. Eles também desempenham um papel crucial em seus ecossistemas. Eles atuam como predadores de topo, regulando as populações de peixes e outros animais, o que mantém o ambiente equilibrado. Ao cavar buracos para nidificação, eles criam habitats para várias espécies, mostrando seu impacto além da mera sobrevivência. Então, da próxima vez que você ver um jacaré do Mississippi tomando sol, lembre-se, você está olhando para um sobrevivente de uma linhagem antiga que ajuda a moldar os ecossistemas de hoje. Prepare-se para desafios matemáticos incríveis. Essas tarefas fascinantes geralmente se concentram em permutações e combinações, mostrando a beleza da matemática em ação. Na economia e na teoria das probabilidades, é importante entender como diferentes arranjos podem influenciar os resultados. Por exemplo, ao projetar máquinas como dobradeiras na indústria ou caixas registradoras em lojas, esses conceitos desempenham um papel crucial na eficiência. Compreendendo os fundamentos de permutações e combinações, engenheiros e especialistas financeiros podem criar sistemas que funcionam sem falhas, economizando tempo e dinheiro. Além disso, as habilidades desenvolvidas ao resolver esses problemas são aplicáveis na vida cotidiana, especialmente na gestão das finanças. Seja elaborando um orçamento para uma viagem ou calculando descontos na loja, os princípios da matemática nos ajudam a tomar decisões informadas. Portanto, da próxima vez que você se deparar com um problema matemático, lembre-se de sua importância na vida real e das habilidades que ele pode desenvolver. O rinoceronte de Java está em um momento crítico, sendo um dos animais mais ameaçados do planeta, com menos de 100 indivíduos restantes na natureza. Essa criatura única vive nas densas florestas de Java, na Indonésia e em algumas áreas remotas de Sumatra. Sua população em declínio se deve principalmente à destruição do habitat e à caça ilegal, já que seu chifre é muito valorizado no mercado negro para a medicina tradicional e como símbolo de status.
Esses majestosos animais são esquivos e tímidos, o que dificulta seu estudo e proteção. Conservacionistas estão trabalhando arduamente para proteger o habitat que resta e monitorar os poucos rinocerontes que sobrevivem. Eles buscam aumentar a conscientização sobre a situação do rinoceronte de Java e implementar estratégias para combater a caça ilegal. Compreender a importância da biodiversidade é fundamental. Perder o rinoceronte de Java significa não apenas perder uma espécie, mas também a complexa teia de vida que ele sustenta. Cada esforço conta e com maior conscientização e apoio, podemos esperar proteger esse incrível animal da extinção. Por que a montanha Roraima se cobre de nuvens? A montanha Roraima, famosa por seu topo plano, na região venezuelana da Gran Sabana, é conhecida por seu clima peculiar, uma nuvem fixa que parece grudar em seu cume. Esse fenômeno incrível acontece porque a montanha resfria o ar quente e úmido que sobe por suas encostas. Quando o ar sobe, ele esfria e não consegue reter toda a sua umidade, resultando na formação de uma nuvem sobre o majestoso pico. A combinação de alta umidade e condições climáticas estáveis cria uma cobertura quase permanente, dando à montanha Roraima uma aparência sobrenatural. Esse clima único também sustenta diversos ecossistemas, onde vivem plantas e animais raros que não são encontrados em nenhum outro lugar do planeta. A montanha, envolta em uma atmosfera mística, atrai aventureiros e amantes da natureza. Não é incrível como a natureza cria paisagens tão intrigantes? Você vai se surpreender ao saber que as águas-vivas são únicas. As águas-vivas, que frequentemente nadam nos oceanos ao redor do mundo, são criaturas incríveis, apesar de não terem muitos dos traços que associamos aos animais. Por exemplo, elas não têm ouvidos, olhos, nariz, cérebro ou coração, o que pode fazer você se perguntar como elas sobrevivem. Surpreendentemente, as águas-vivas usam uma rede nervosa simples para coordenar seus movimentos e reações, permitindo que elas nadem e capturem alimento. Essa rede nervosa é um sistema descentralizado que processa estímulos e controla o movimento sem a complexidade de um cérebro. Nadando na água, elas podem caçar peixes pequenos e plâncton, usando seus tentáculos para picar e paralisar a presa. As águas-vivas podem se reproduzir de várias maneiras. Algumas espécies liberam ovos e esperma na água, enquanto outras podem se clonar, dividindo-se. Sua capacidade de sobreviver em diferentes ambientes as torna verdadeiramente notáveis no reino animal. Você ficará surpreso com a nota de $100 mil. Em 1935, o Tesouro dos Estados lançou uma nota incomum com o retrato do presidente Woodrow Wilson. Essas enormes notas eram usadas exclusivamente para transações entre os bancos centrais, por isso nunca chegaram às mãos de pessoas comuns, como você e eu. Elas foram criadas para facilitar grandes transferências e reduzir a necessidade de dinheiro em espécie durante os negócios, fazendo parte do sistema de altos valores. Embora possam parecer um sonho para caçadores de tesouros, as notas de $100 mil são extremamente raras hoje em dia. Na verdade, sua produção foi interrompida em 1969, devido a mudanças no sistema bancário e a crescente dependência de cheques e transferências eletrônicas. Portanto, embora você não encontre uma delas na sua carteira, essas notas permanecem um capítulo fascinante na história das finanças americanas e um testemunho de práticas econômicas interessantes do passado. É difícil de acreditar, mas a lua de Plutão, Caronte, não se move. Esse fenômeno incrível, chamado de captura por maré, acontece quando o tempo de rotação de um corpo em órbita coincide com o tempo que leva para dar uma volta ao redor do planeta. Para Caronte, isso significa que, enquanto gira em torno de Plutão, ele também faz uma rotação completa em seu próprio eixo. Portanto, se você estivesse em Plutão, sempre veria Caronte no mesmo lugar no céu, dando a impressão de que ele está completamente parado. Essa situação única é resultado da influência da gravidade ao longo do tempo. Curiosamente, Caronte não é a única lua que está em captura por maré com seu planeta. Muitas luas em nosso sistema solar se comportam de maneira semelhante. A relação entre Plutão e Caronte é um exemplo fascinante de como funcionam os mecanismos celestiais, mostrando a dança dinâmica da gravidade no espaço. É incrível pensar que enquanto Caronte sempre mostra o mesmo lado para Plutão, Plutão vê Caronte sempre no mesmo lugar, como um satélite espacial. Um fato interessante sobre a exploração espacial. Os experimentos no espaço foram fundamentais para o desenvolvimento das missões humanas, especialmente as famosas missões Apollo, que levaram os astronautas à Lua.
Essas missões não se tratavam apenas de alcançar novos horizontes, mas também de entender como os seres humanos podem sobreviver e se adaptar em condições extremas no espaço. Os cientistas analisaram como o corpo reage à microgravidade, o que ajudou a compreender os efeitos de longas viagens espaciais. Hoje, esse conhecimento continua a influenciar as pesquisas atuais, especialmente com organismos vivos. Por exemplo, a Estação Espacial Internacional funciona como um laboratório único, onde pesquisadores estudam como plantas e animais se adaptam à vida no espaço. Essas investigações não apenas aprofundam nossa compreensão da biologia, mas também podem ter aplicações práticas na Terra, como na melhoria da agricultura e da saúde. Quais descobertas empolgantes faremos a seguir, enquanto continuamos a explorar o espaço? Você sabia que a Grécia tem cerca de 6.000 ilhas espalhadas pelos mares Egeu e Jônico? Esse número incrível faz do seu arquipélago um dos maiores do mundo. Dentre essas ilhas, apenas cerca de 227 são habitadas, e cada uma tem seu próprio charme e caráter. Algumas ilhas, como Santorini e Mykonos, são famosas por suas vistas deslumbrantes, vida noturna vibrante e rica história. Outras, como Naxos e Paros, são conhecidas por suas belas praias e vilarejos tradicionais. A beleza dessas ilhas não está apenas nas paisagens, mas também nas experiências culturais que oferecem. Viajar pelas ilhas da Grécia permite que você explore ruínas antigas, saboreie a deliciosa culinária mediterrânea e tome sol em praias maravilhosas. Com tantas opções para descobrir, quais ilhas você gostaria de visitar primeiro? Você já ouviu falar do Nakizumo no Japão? Essa tradição fascinante envolve bebês lutando no ringue de sumo, onde o objetivo é fazê-los chorar. Na cultura japonesa, acredita-se que o choro alto de uma criança pode espantar espíritos malignos, trazendo sorte e saúde. Durante essas partidas divertidas, lutadores experientes seguram os bebês e usam várias táticas como caretas engraçadas ou pulos para provocar esses preciosos gritos. Este evento não apenas alegra os pais e espectadores, mas também se torna uma celebração da vida e da cultura. Em locais sagrados e festivais, os eventos de Nakizumo atraem famílias que desejam participar desse ritual tocante. Os pais apoiam seus pequenos e risadas enchem o ar, enquanto os lutadores tentam fazer as crianças chorarem. Embora possa parecer incomum, essa prática destaca as crenças profundas sobre espíritos protetores e a importância dos laços comunitários no Japão. É interessante ver os resultados. Algumas crianças choram imediatamente, enquanto outras sorriem de felicidade, tornando esse evento único, ao mesmo tempo divertido e significativo. Você consegue adivinhar o que realmente impulsiona a indústria de fraudes no vinho? Rudy Kurniawan, um famoso golpista, chocou o mundo do vinho ao produzir cerca de 150 milhões de dólares em vinhos falsificados de 2002 a 2012, diretamente de sua casa na Califórnia. Seu esquema era tão complexo quanto ilegal, pois Kurniawan criava cuidadosamente vinhos falsos que enganaram muitos apreciadores e colecionadores. Sua queda começou quando o respeitado vinicultor Domaine Ponsot revelou a verdade. Kurniawan oferecia vinhos Ponsot que nunca existiram. Essa descoberta levou a um processo judicial que chamou a atenção da mídia e mostrou o quanto os amantes do vinho são vulneráveis a fraudes. No final, Kurniawan foi condenado a 10 anos de prisão, um lembrete claro do lado sombrio da coleção de vinhos caros. Como um esquema tão complexo pôde acontecer em um mundo que se orgulha de sua autenticidade? Você sabia que Vênus gira em outra direção? Essa incrível planeta se destaca no nosso sistema solar por girar ao contrário, fazendo com que o Sol nasça a oeste e se ponha a leste. Esse movimento peculiar é chamado de movimento retrógrado e cria um ciclo interessante de dia e noite. Mais surpreendente ainda é que um dia em Vênus dura mais do que um ano. Vênus leva cerca de 243 dias terrestres para completar uma rotação em torno de seu eixo, enquanto leva apenas 225 dias para orbitar o Sol. Imagine esperar o pôr do Sol por mais tempo do que leva para dar a volta no Sol. A atmosfera de Vênus também é única. É densa, com nuvens de ácido sulfúrico, retém calor e cria temperaturas escaldantes na superfície. Assim, cada dia em Vênus é uma experiência extrema, tornando-a um dos planetas mais fascinantes do nosso sistema solar. Não é incrível como nossos mundos vizinhos podem ser tão diferentes? Conquistas incríveis da IA nos jogos.
Em 2015, a IA DeepMind do Google chamou a atenção ao vencer os melhores jogadores do popular jogo de estratégia StarCraft 2. Não foi apenas uma vitória comum, mostrou a capacidade da inteligência artificial de aprender e se adaptar em condições desafiadoras. Em StarCraft 2, os jogadores precisam pensar várias jogadas à frente, gerenciando recursos, construindo unidades e desenvolvendo estratégias para superar os adversários. A IA DeepMind, usando uma abordagem única chamada aprendizado por reforço, jogou milhões de partidas contra si mesma para aprimorar suas estratégias. Ela aprendeu tanto com as vitórias quanto com as derrotas, aperfeiçoando suas táticas ao longo do tempo. Essa conquista gerou discussões sobre o futuro da IA, mostrando como a tecnologia pode transformar jogos e outras áreas. Talvez essa vitória seja um sinal de um futuro onde a IA nos ajude a resolver problemas complexos do mundo real, ao continuar explorando o potencial da IA. Quem sabe quais outras conquistas incríveis nos aguardam? Você sabia por que as ilhas gregas são tão brancas? As incríveis construções brancas em ilhas como Santorini não são apenas para embelezar. No início do século XX, os moradores perceberam que a cal, feita de uma mistura de cal e água, servia como um desinfetante barato. Isso era importante para combater epidemias de cólera e outras doenças graves que afetavam essas ilhas. O branco brilhante não só refletia o sol forte, ajudando a manter as casas frescas, mas também teve um papel fundamental na saúde da comunidade. Os habitantes aplicavam essa camada simples mas eficaz em suas casas e espaços públicos, tornando suas lindas ilhas lugares mais limpos e seguros para viver. Então, da próxima vez que você admirar a arquitetura impressionante de Santorini, lembre-se de que por trás dessa bela fachada branca há uma razão prática. É uma história de saúde e estética juntas. Descubra o lado divertido do mergulho em águas profundas. Quando mergulhadores usam um gás rico em hélio para respirar em grandes profundidades, isso cria um efeito incrível em suas vozes. Em vez de sons profundos e altos que poderíamos esperar, os mergulhadores frequentemente soam como personagens de desenhos animados, tornando suas conversas subaquáticas bem engraçadas. Essa alteração na voz acontece porque o hélio é mais leve que o nitrogênio que normalmente respiramos, mudando a altura do som. Embora esse momento humorístico traga leveza à missão deles, não tira o foco do trabalho sério que esses mergulhadores fazem em pesquisas marinhas. Eles realizam estudos importantes sobre recifes de corais, investigam ecossistemas subaquáticos e recuperam objetos do fundo do oceano. Então, da próxima vez que você ouvir um mergulhador rindo com uma voz cheia de hélio, lembre-se de que eles não estão apenas se divertindo, estão participando de um trabalho importante para o oceano. Não é incrível como algo tão simples como um gás pode mudar nossa percepção? Conheça Zada, o homem mais baixo do mundo com 65 cm de altura. Este incrível homem com apenas 65 cm é oficialmente reconhecido como o mais baixo do mundo pelo Guinness World Records. Zada vive na Turquia e, apesar de seu tamanho pequeno, tem uma personalidade enorme e uma vontade de viver inspiradora. Sua história não só conquistou o coração de muitos, mas também gerou discussões sobre altura e diversidade entre as pessoas. Ele frequentemente compartilha suas experiências e sonhos, provando que a altura não define as habilidades ou o potencial de alguém. Pessoas de todo o mundo o admiram e sua história inspira outros a aceitarem sua singularidade. Curiosamente, esse título já passou de uma pessoa para outra, mostrando como os recordes podem mudar com novas marcas. A existência de Zada nos lembra que, em um mundo de recordes, ser diferente é motivo de celebração. Como alguém com essa altura supera barreiras e inspira tantas pessoas? O sandboard é uma atividade emocionante que envolve descer grandes dunas de areia em uma prancha especial, como se estivesse na água. Imagine o vento soprando no seu rosto enquanto você desliza pela enorme duna, com o coração acelerado de emoção. É possível praticar sandboard de várias maneiras, em pé, sentado ou deitado na prancha, tornando-o acessível para pessoas de todas as idades e níveis de habilidade. Ele é especialmente popular em desertos, onde essas enormes dunas podem ser encontradas. Esse esporte não só proporciona uma dose de adrenalina, mas também permite explorar paisagens incríveis que muitas vezes permanecem intocadas. Muitos lugares ao redor do mundo, como o deserto do Saara ou as dunas da Namíbia, atraem praticantes de sandboard com suas formas impressionantes. Portanto, se você é um aventureiro experiente ou apenas procura uma atividade única ao ar livre, o sandboard pode ser a aventura perfeita para a sua próxima viagem.
Você sabia que as moedas têm faixas por um motivo? Há muitos séculos, moedas de metais preciosos como ouro e prata eram amplamente usadas no comércio. No entanto, pessoas astutas às vezes raspavam as bordas dessas moedas para roubar o material valioso. Para combater essa fraude, os governos começaram a cunhar moedas com bordas listradas. Essas faixas servem como um indicador visual, mostrando se a moeda foi falsificada. Se a borda parecer irregular ou diferente, é um sinal de possível fraude. Esse design inteligente não só ajudou a proteger a integridade da moeda, mas também tranquilizou comerciantes e usuários de que estavam lidando com dinheiro verdadeiro. Hoje, você ainda pode ver essas bordas listradas em algumas moedas, lembrando-nos da fascinante história da nossa moeda cotidiana. Da próxima vez que você segurar uma moeda, preste atenção a esse detalhe. Não é apenas uma decoração, mas parte da história criada para proteger nosso dinheiro. Você não vai acreditar no que os endólitos podem sobreviver. Esses incríveis organismos microscópicos, descobertos pela primeira vez em 1889, conseguem viver nas condições mais extremas da Terra. Os endólitos estão dentro de conchas de animais, pedras e até corais, mostrando a diversidade da vida. Eles são compostos por bactérias, fungos, algas e organismos antigos chamados arqueias, que trabalham juntos para suportar condições extremas. O que os torna tão fascinantes é a capacidade de obter energia da luz, o que os ajuda a sobreviver onde a maioria das formas de vida tem dificuldades. Apesar de seu tamanho minúsculo, muitas vezes invisíveis a olho nu, os endólitos desempenham um papel importante na decomposição de minerais e na reciclagem de nutrientes nos ecossistemas. Sua existência contribui significativamente para a diversidade microbiana do planeta e ajuda a manter o equilíbrio da vida na Terra. Não é incrível como esses pequenos seres podem ter um grande impacto em nosso ambiente? Os lobos não uivam só para a lua. Ao contrário do que muitos pensam, esses animais incríveis uivam principalmente para se comunicar com seu grupo. Quando os lobos emitem um uivo fascinante, eles estão sinalizando seu território, avisando outros lobos para se manterem afastados. Esse som também é importante na caça. Com o uivo, eles podem coordenar suas ações e planejar ataques à presa. Além disso, o uivo ajuda os lobos a se encontrarem à distância, especialmente em florestas densas ou terrenos difíceis, onde é complicado ter contato visual. A imagem dos lobos uivando para a lua cheia provavelmente surgiu por causa de sua atividade noturna, que os torna mais visíveis contra o céu noturno. Então, da próxima vez que você ouvir um uivo de lobo, lembre-se de que não é por causa da lua, mas sim por sua complexa comunicação social. Você pode se surpreender. Os deliciosos sabores do taco ao pastor. O saboroso taco ao pastor surgiu no México na década de 1930, mas seu gosto único, na verdade, vem da culinária libanesa. Quando imigrantes libaneses trouxeram suas técnicas de preparo de shawarma para o México, eles deram uma reviravolta incrível, utilizando ingredientes locais. O principal ingrediente deste taco é a carne de porco marinada, embebida em uma mistura de achiote, pimenta seca e suco de abacaxi, que lhe confere uma cor vibrante e um sabor agridoce. Em seguida, os chefes colocam essa carne marinada em um espeto vertical que gira, semelhante à shawarma tradicional. Assim que está perfeitamente cozida, é servida quente em uma tortilha de milho macia, com abacaxi fresco, cebola, coentro e um toque de molho picante. Este prato fusion reflete as ricas trocas culturais que acontecem através da comida, celebrando os sabores mexicanos e libaneses. Quem poderia imaginar que um taco poderia contar uma história tão rica? O que realmente torna a yoga aquática popular? A yoga aquática é um treino único que acontece em plataformas flutuantes ou em piscinas, criando uma atmosfera divertida e desafiadora. Ao praticar yoga na água, os participantes usam mais músculos do que em exercícios tradicionais em terra. Essa instabilidade faz com que seu corpo trabalhe duro para manter o equilíbrio, o que melhora a força e a concentração. Imagine-se se alongando e mudando de posição enquanto suaves ondas estão sobre você. Este exercício de baixo impacto não só é prazeroso, mas também acessível para pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico. Além disso, a yoga aquática é amplamente utilizada na reabilitação física, ajudando as pessoas a se recuperarem de lesões, reduzindo a pressão nas articulações e ainda proporcionando um treino completo. Com tantos benefícios, como o aumento da força do core e da flexibilidade, não é surpreendente que essa prática refrescante esteja se tornando cada vez mais popular.
Se você é um yogi experiente ou está apenas começando a se exercitar, a yoga aquática pode ser exatamente o que você precisa para melhorar seu treino e encontrar equilíbrio. Você vai se surpreender ao descobrir que a natureza prospera aqui. Essa impressionante estrutura possui 2 enormes edifícios esféricos, conhecidos como biomas, cada um imitando diferentes ecossistemas globais. Com mais de 50 hectares, o Projeto Éden não é apenas uma grande escala, é um centro vibrante de biodiversidade. Os visitantes podem explorar florestas tropicais verdes, desertos áridos e muito mais, tudo em um só lugar. Dentro dos biomas, você encontrará uma incrível variedade de espécies de plantas, tornando este um laboratório vivo para cientistas e amantes da natureza. Cada bioma oferece condições únicas, mostrando como as plantas se adaptam ao ambiente, ajudando-nos a entender seu papel vital na saúde do nosso planeta. Com exposições interativas e programas educacionais, o Projeto Éden inspira todos a aprender sobre conservação da natureza e desenvolvimento sustentável. Não é incrível como um só lugar pode nos conectar a tantos ecossistemas? Descubra o mundo da Body Art de Victor Hugo Peralta. Desde 2012, Victor e sua esposa, Gabriela Rios, têm o orgulho de manter o recorde do Guinness para o maior número de modificações corporais entre casais, impressionantes, 77. Esse número incrível mostra a paixão deles pela body art, que se manifesta em várias formas fascinantes. Entre suas modificações estão tatuagens nos olhos, que dão a eles um olhar único e vibrante, muitos piercings que adornam seus corpos e implantes sob a pele, criando um efeito visual impressionante. Victor até tem a língua bifurcada, o que, segundo alguns, traz um toque moderno às modificações corporais. A jornada deles destaca a busca pela autoexpressão e individualidade, inspirando outros a ver a body art como uma forma de narrativa pessoal. Quem diria que a criatividade poderia se refletir tão vividamente na tela do corpo humano? Descubra essa incrível nova escada. A Flex Step da Lift Up muda nossa visão sobre mobilidade em casa e em espaços públicos. Imagine uma escada que se transforma em elevador com apenas um toque de botão. Esse design inovador ajuda pessoas com mobilidade reduzida, como cadeirantes, idosos e pessoas com deficiência, a se deslocarem entre andares sem estresse. Diga adeus às preocupações com degraus íngremes ou subidas inseguras. A Flex Step proporciona transições suaves, tornando a vida um pouco mais fácil e acessível para todos. Seja para uso interno, conectando diferentes níveis, ou externo para acesso a prédios públicos. Esse sistema adaptável pode transformar nossa experiência com o ambiente. Embora a instalação leve algum tempo, os benefícios que oferece valem a pena. A Flex Step não é apenas uma maravilha técnica, é um símbolo do compromisso com a inclusão e a independência de todos. Não é incrível ver como a tecnologia tem um impacto tão positivo na acessibilidade? Vamos entender a verdade sobre os cintos de segurança. Essa função de segurança é baseada na primeira lei do movimento de Newton, que diz que um objeto em movimento continua em movimento até que uma força externa atue sobre ele. Imagine que você está dirigindo e, de repente, pisa no freio. Sem o cinto de segurança, seu corpo continuará se movendo para frente na mesma velocidade do carro. Isso significa que, em um acidente, você pode ser jogado para fora do assento ou bater com força no volante ou no para-brisa. Os cintos de segurança fornecem a força necessária para manter seu corpo no lugar em caso de impacto, reduzindo significativamente o risco de ferimentos graves ou morte. Eles são projetados para distribuir a força do impacto pelas partes mais fortes do seu corpo, como o tórax e a pelve. Então, da próxima vez que você colocar o cinto, lembre-se de que essa simples ação pode salvar sua vida. Por que correr o risco? Isso pode te surpreender. O homem mais velho do mundo, Jiroemon Kimura, do Japão, estabeleceu um incrível recorde ao viver até os 116 anos e 54 dias. Ele nasceu em 1897 e foi a última pessoa viva daquele ano. Sua longevidade extraordinária despertou o interesse de pesquisadores em busca dos segredos da longevidade. Cientistas estudaram sua vida para descobrir quais fatores contribuem para alcançar uma idade tão impressionante. Eles analisaram tudo, desde alimentação e genética até estilo de vida. Jiroemon se alimentava de vegetais e tinha fortes laços sociais, o que, acredita-se, desempenha um papel importante na manutenção da saúde com a idade.
Suas conquistas não apenas nos inspiram a buscar uma vida longa, mas também nos fazem refletir sobre como podemos viver de forma mais saudável e plena a cada dia. O que você acha que é a chave para uma vida longa e feliz? O que acontece com nosso corpo sob pressão profunda? A pressão profunda provoca mudanças interessantes, mas significativas em nosso organismo, especialmente durante voos em grandes altitudes ou missões espaciais. Quando subimos rapidamente a grandes altitudes, a queda brusca da pressão atmosférica pode causar a doença da altitude, com sintomas como dor de cabeça, náusea e fadiga. Por outro lado, no espaço, os astronautas experimentam a microgravidade, mas enfrentam problemas únicos. A falta de pressão pode causar o deslocamento de fluidos em seus corpos, resultando em inchaço facial ou alteração no paladar. Nossos corpos reagem às mudanças de pressão com adaptações fisiológicas, como o aumento da produção de glóbulos vermelhos para melhorar o transporte de oxigênio ou mudanças nos padrões respiratórios. Essas alterações destacam o quão incrível e resiliente é o corpo humano, mas também exigem controle e gerenciamento cuidadosos. Cientistas e especialistas em saúde estão constantemente estudando esses efeitos para garantir a segurança e a saúde de todos, desde viajantes comuns até astronautas experientes, durante suas emocionantes aventuras no céu e além. Difícil de acreditar, mas este bebê tem músculos como um fisiculturista. A hipertrofia muscular relacionada ao miostatina é uma condição genética extremamente rara, que faz com que recém-nascidos tenham uma quantidade incomum de massa muscular. Imagine um recém-nascido com abdômen definido e bíceps, como se ele levantasse pesos há anos. Essa condição surpreendente surge de uma mutação no gene responsável pela produção de miostatina, uma proteína que normalmente desacelera o crescimento muscular. Sem a quantidade adequada de miostatina, os músculos podem crescer descontroladamente, resultando em força e tamanho excepcionais em uma idade muito jovem. Embora esses bebês possam parecer pequenos atletas, é importante ressaltar que essa condição é bastante rara e pode vir acompanhada de problemas de mobilidade ou potenciais questões de saúde. Pesquisadores continuam a estudar a miostatina para entender melhor sua influência, e isso pode nos ajudar a desvendar os segredos do crescimento muscular e da força para todos. Acredite ou não, mas despertadores já foram uma profissão. Antes de os despertadores se tornarem objetos comuns nas casas, as pessoas contavam com despertadores para acordar para o trabalho. Esses dedicados profissionais, armados com longas varas ou apitos, batiam nas janelas para acordar os trabalhadores sonolentos. Esse aspecto interessante da história do trabalho destaca como a sociedade se adaptou ao longo do tempo. No início do século XX, muitos trabalhadores precisavam ser pontuais, especialmente em cidades movimentadas como Londres e Paris. Os despertadores começavam suas rondas antes do amanhecer, garantindo que aqueles que precisavam de um alarme estivessem prontos para enfrentar um novo dia. Sem as tecnologias que consideramos normais hoje, esse trabalho era essencial. Imagine viver em um mundo onde seu despertador dependia das habilidades de outra pessoa, e não de um dispositivo digital. Com a invenção do despertador mecânico, tudo mudou, e os despertadores gradualmente se tornaram uma doce lembrança de outra época. Como seria se você fosse acordado por uma pessoa e não por um despertador zumbidor? O que realmente move o mundo dos bots no Twitter? Surpreendentemente, cerca de 15% das contas ativas no Twitter são bots sociais, o que equivale a quase 48 milhões de contas sem uma pessoa por trás. Esses bots podem imitar o comportamento humano, publicar tweets, seguir usuários e até retweetar. Alguns bots são inofensivos, como os que compartilham previsões do tempo ou notícias, mas outros podem espalhar desinformação ou manipular discussões. Eles funcionam 24 horas por dia, interagindo constantemente com seguidores e influenciando tendências. Compreender o papel desses bots é importante, pois eles podem afetar a opinião pública e moldar interações online. Como usuários do Twitter, devemos lembrar que nem todos com quem interagimos são pessoas reais. Com tantos bots, como podemos distinguir contas verdadeiras de automatizadas? É uma selva digital. Você já se perguntou por que os postes de luz confundem os bêbados? Em algumas cidades, os postes podem enganar as pessoas que beberam, fazendo-as pensar que estão seguras e em casa.
Esse fenômeno acontece por causa do efeito do álcool na percepção e na tomada de decisões. Quando as pessoas bebem, seu julgamento fica distorcido e elas podem não ver as coisas claramente. Luzes brilhantes e piscantes podem parecer atraentes, levando quem bebeu a se aproximar do poste, em vez de sua verdadeira porta. É uma lembrança divertida de como nosso ambiente urbano pode impactar nosso comportamento de maneiras inesperadas. Embora isso pareça engraçado, também destaca a importância de criar espaços públicos seguros e acessíveis, que considerem como diferentes pessoas podem interagir com eles. Então, da próxima vez que você ver um poste de luz, pense: o que ele pode significar para alguém que está bêbado e passeando? Você sabia que insetos e urina eram usados em tintas antigas? Na história da arte, existem muitos materiais surpreendentes que formaram as cores que vemos hoje. Algumas das primeiras tintas eram feitas de insetos triturados, como a cochonilha, que produzia tons vermelhos vibrantes. Os artistas também usavam ossos moídos para o branco e gemas de ovos para o amarelo. Ainda mais estranho, às vezes a urina era utilizada para extrair pigmentos, o que destaca a criatividade dos primeiros criadores. Esses ingredientes incomuns mostram quão engenhosos eram os artistas na busca por cores, usando tudo o que tinham à mão para alcançar tons vibrantes que hoje consideramos normais. Imagine como todos esses elementos se misturavam para criar uma obra-prima. Cada tom tinha sua própria história e conexão com o ambiente. Esse espírito criativo dos primeiros artistas nos lembra que a inspiração pode vir dos lugares mais inesperados. Quais outros ingredientes inusitados você acha que os artistas poderiam usar hoje? Você pode se surpreender: a primeira Copa Stanley na América. Em 1917, a final da Copa Stanley fez história ao acontecer pela primeira vez nos Estados Unidos. O time Seattle Metropolitans, da Associação de Hóquei do Pacífico, enfrentou o Montreal Canadiens. Não foi apenas um jogo, foi um momento crucial para o hóquei, pois os Metropolitans venceram, tornando-se o primeiro time americano a conquistar esse cobiçado troféu. A vitória deles significou mais do que um troféu, simbolizou o crescimento da popularidade do hóquei no Zéuatsia, mostrando a transição de um esporte predominantemente canadense para um que começou a atrair fãs de ambos os lados da fronteira. A emoção daquela final, cheia de disputas intensas e torcedores dedicados, abriu caminho para a futura expansão da NHL. Portanto, sempre que você pensar na Copa Stanley, lembre-se da conquista revolucionária dos Metropolitans, que mudou o hóquei para sempre. Por que somos tão atraídos pela tarântula gigante? Esse incrível ser das florestas tropicais da América do Sul é a maior aranha do mundo. Com uma envergadura de pernas de até 30 centímetros, é difícil acreditar que um ser assim exista. Pesando cerca de 170 gramas, essa grande aranha peluda tem um corpo marrom e um conjunto de presas venenosas. Embora a ideia de uma aranha que caça insetos, roedores, lagartos e até pequenos pássaros possa causar medo, a tarântula gigante desempenha um papel importante em seu ecossistema. Além disso, essas aranhas se comunicam de uma maneira única. Esfregam as pernas umas nas outras, criando um som sibilante que pode assustar bastante. Imagine caminhar pela floresta tropical da América do Sul e encontrar esse gigante. É a natureza em sua forma mais fascinante. Sobreviventes dos horrores do assassino de brinquedos ainda não se lembram. Muitas vítimas de David Parker Ray, conhecido como o assassino de brinquedos, passaram por traumas inimagináveis, mas não têm memórias de suas experiências horríveis. Esse fenômeno estranho está ligado aos métodos conhecidos de Ray, que incluíam a droga das vítimas e manipulação psicológica. As drogas que ele usava frequentemente apagavam suas memórias, tornando quase impossível recuperar os eventos do sequestro. Táticas psicológicas como gaslighting e ameaças desorientavam ainda mais as vítimas, mantendo-as em um estado de medo e confusão. Como resultado, até mesmo aqueles que sobreviveram a esse pesadelo tinham dificuldade em recontar suas experiências. Essa triste realidade destaca as complexas consequências do trauma e a reação do cérebro ao estresse extremo. Os sobreviventes muitas vezes precisavam reconstruir suas vidas sem uma compreensão clara de seu passado, o que complicava o processo de cura. Como podemos apoiar aqueles que lutam com as memórias de tempos tão sombrios?
Você já viu um pedaço gigante de pizza? Em 2018, uma pizzaria em Nova York fez história ao criar o maior pedaço de pizza do mundo, com 2,4 metros de comprimento e 1,2 metros de largura. Imagine só, esse pedaço colossal equivale a 40 pedaços de pizza normais juntos. Os chefes tiveram que ser incrivelmente criativos e precisos para realizar esse feito, usando enormes quantidades de massa, queijo e recheios. Para entregar essa maravilha deliciosa, eles até precisaram de um transporte especial, mostrando não só suas habilidades culinárias, mas também sua inteligência logística. Esse pedaço incomum chamou a atenção de amantes de pizza ao redor do mundo, provando que na comida, quanto maior, melhor. Então, se você estiver em Nova York, fique de olho nas tentativas de quebrar esse delicioso recorde. Acredite ou não, em Lucava existe uma arte fantasmagórica. Na pequena vila de Lucava, uma igreja abandonada de São Jorge ganhou uma nova vida assustadora graças ao artista Jakub Hadrava. Desde a década de 1960, essa igreja histórica estava vazia, mas agora abriga uma instalação incomum que traz o edifício de volta à vida com uma luz fantasmagórica. Hadrava transformou o espaço, preenchendo-o com assustadoras esculturas de gesso que parecem almas paradas em oração silenciosa. Essas figuras fantasmagóricas não apenas criam uma atmosfera de mistério, mas também evocam uma conexão emocional com a história da igreja, convidando os visitantes a refletirem sobre os destinos daqueles que um dia rezaram aqui. A luz suave que penetra pelos vitrais intensifica essa cena fantasmagórica, criando a sensação de que os espíritos do passado permanecem entre os vivos. O trabalho de Hadrava nos leva a refletir sobre temas de memória e perda, fazendo-nos pensar sobre o que significa guardar lembranças em lugares que muitas vezes são esquecidos. Não é incrível como a arte pode dar nova vida ao silêncio? Você já se perguntou por que os zoroastrianos usam o Templo do Céu? Essa tradição única de sepultamento, praticada pelos zoroastrianos em Mumbai, Índia, consiste em colocar os mortos em torres de silêncio especialmente construídas. Essas torres são abertas para o céu, permitindo que os abutres se alimentem dos corpos, o que demonstra seu profundo respeito pela natureza. Os zoroastrianos acreditam que a terra e o fogo são elementos sagrados que devem permanecer puros da morte. Em vez de enterrar ou cremar seus entes queridos, eles escolhem esse método para honrar tanto os falecidos quanto o meio ambiente. É uma visão fascinante de como diferentes culturas lidam com a morte e quais valores consideram importantes, em uma época em que a maioria das práticas funerárias envolve caixões elaborados e serviços fúnebres. A simplicidade e a consciência ambiental da tradição do Templo do Céu se destacam. Isso levanta a questão: como nossas próprias práticas funerárias refletem nossas crenças sobre a vida e a morte? Acredite ou não, sua pele é enorme. Embora muitas vezes pensemos em órgãos como o coração ou os pulmões, a pele é, na verdade, o maior órgão do corpo humano. Ela cobre, em média, 1,5 metros quadrados e pesa cerca de 3,5 a 4,5 quilos, desempenhando várias funções essenciais. A pele não só protege nossos órgãos internos do mundo exterior, mas também ajuda a regular a temperatura do corpo e nos permite sentir toques, calor e dor. A pele é composta por 3 camadas principais: a epiderme, a derme e a hipoderme. Cada camada tem um papel importante na manutenção da nossa segurança e saúde. Por exemplo, a epiderme atua como uma barreira contra micróbios e poluentes, enquanto a derme contém vasos sanguíneos, folículos capilares e glândulas sudoríparas. Além disso, a pele está sempre se renovando. Nossos corpos descartam milhões de células de pele todos os dias. Então, da próxima vez que você pensar na sua saúde, não se esqueça de valorizar sua incrível pele. Quantas funções interessantes você consegue citar que esse grande órgão desempenha? Descubra o poder da inteligência emocional para melhores relacionamentos. A inteligência emocional, ou EQ, é uma habilidade importante que ajuda você a reconhecer e entender suas emoções e as emoções dos outros. Imagine poder perceber quando um amigo está triste ou feliz. Essa habilidade oferece ferramentas para reagir corretamente e fortalecer conexões. Pessoas com alto EQ costumam ter sucesso na vida pessoal e profissional, pois se adaptam facilmente a situações sociais. Elas conseguem se colocar no lugar do outro, resolver conflitos de forma calma e se comunicar de maneira eficaz.
seja acalmando uma conversa tensa no trabalho ou apoiando alguém próximo, a inteligência emocional desempenha um papel fundamental. Não se trata apenas de sentimentos, é sobre entender o contexto emocional ao seu redor. Em um mundo onde empatia e colaboração são valorizadas, desenvolver sua inteligência emocional pode levar a relacionamentos melhores, mais sucesso e até mais felicidade. Então você está pronto para aumentar sua consciência emocional e se aproximar das pessoas ao seu redor? Você sabia que um espirro pode sair do seu nariz a uma velocidade impressionante de 150 km por hora? Isso é mais rápido do que a maioria dos carros na estrada. Quando você sente uma coceira no nariz, seu corpo se prepara para expelir ar, muco e pequenas gotículas, criando uma mini explosão que ajuda a eliminar irritantes. Por outro lado, os gases, embora provoquem risadas, se movem muito mais devagar, cerca de 14 km por hora. Isso acontece porque eles são compostos de gás, que não precisa de tanta força quanto um espirro. Curiosamente, tanto os espirros quanto os gases são funções naturais do corpo, mostrando como nos livramos de partículas indesejadas. Então, da próxima vez que você ouvir um espirro ou um gás, preste atenção na diferença de velocidade. Não é incrível como essas ações comuns podem ser tão diferentes? Acha que o EUA tem mais florestas? Pense novamente. Muitas pessoas ficam surpresas ao descobrir que países como Rússia, Brasil e Canadá possuem muito mais áreas florestais do que os Estados Unidos. Embora os EUA estejam entre os países com a maior área de florestas, não ocupam o primeiro lugar. A Rússia, com sua vasta taiga, possui impressionantes 815 milhões de hectares, enquanto o Brasil é famoso pela Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. O Canadá também tem grandes áreas florestais, especialmente no norte. Curiosamente, a maior parte das florestas no Siepas-Molière é gerida para fins comerciais, especialmente em lugares como o Noroeste Pacífico, onde a exploração madeireira é uma indústria significativa. Essa gestão ativa contrasta com as florestas de outros países, que podem permanecer intocadas ou servir como áreas protegidas para a vida selvagem. Compreender o panorama florestal global nos ajuda a valorizar esses ecossistemas vitais e seu papel na luta contra as mudanças climáticas. Acredite ou não, mas novos animais não foram domesticados. Nos últimos 4.000 anos, dependemos de um grupo limitado de animais que foram domesticados na antiguidade, incluindo cães, gatos, gado e galinhas. Esses animais não só se tornaram nossos companheiros, mas também desempenharam um papel fundamental na agricultura, moldando a civilização humana como a conhecemos. Embora tentativas modernas de domesticar animais como zebras sejam feitas, muitas vezes falham devido à sua natureza complexa e características biológicas únicas. A domesticação não é apenas manter um animal em casa. Requer um longo processo de criação, ao longo de gerações, para criar um companheiro ou trabalhador confiável e sociável. O fato de não termos conseguido incluir novas espécies em nosso grupo de animais domesticados destaca as profundas raízes de nossas relações históricas com esses animais antigos. Você consegue imaginar como seria nossa vida se tivéssemos conseguido domesticar outras espécies? Prepare-se para se surpreender com a história do kiwi. Na década de 1950, uma estratégia de marketing inteligente mudou nossa percepção sobre essa fruta única. Originalmente conhecida como groselha chinesa, a fruta foi renomeada para kiwi para aumentar sua atratividade para exportação, especialmente em tempos tensos da Guerra Fria. O novo nome foi inspirado na ave nacional da Nova Zelândia, o kiwi, que tem uma casca peluda semelhante. Essa jogada astuta não apenas deu à fruta uma nova identidade, mas também a conectou a um país famoso por suas paisagens deslumbrantes e biodiversidade única. Como resultado, o kiwi rapidamente ganhou popularidade nos mercados globais, sendo apreciado por sua polpa verde vibrante e sabor agridoce. Agora, ele se tornou um ingrediente essencial em saladas de frutas e smoothies. Você já se perguntou que outros nomes poderiam ter pegado? O Festival das Medusas na Grécia é um evento vibrante que traz à vida a mitologia grega através de danças emocionantes, apresentações envolventes e festas animadas. Todo ano, turistas se reúnem nas belas praias para apreciar essa incrível mistura de cultura e criatividade. No centro do festival, ocorrem reencenações com personagens mitológicos, como Poseidon e Medusa, acompanhadas por músicas hipnotizantes que criam uma atmosfera inesquecível. Artistas locais mostram seus talentos ao pintar murais coloridos inspirados nas lendas.
enquanto o aroma da deliciosa comida grega tradicional preenche o ar. Os visitantes têm muitas oportunidades de participar de oficinas ou desfrutar de histórias interativas, tornando o Festival das Medusas não apenas um espetáculo, mas uma viagem ao mundo mágico da história grega. Famílias, amigos e viajantes se reúnem para celebrar, criando memórias inesquecíveis sob o céu ensolarado. Se você procura uma experiência cultural única que combina diversão e aprendizado, este festival é exatamente o que você precisa. Você sabia que os bebês têm mais ossos? Ao nascer, o corpo humano possui cerca de 300 ossos, mas esse número diminui para cerca de 206 à medida que crescemos. Essa mudança incrível acontece porque muitos desses ossos começam a se fundir. Por exemplo, os ossos do crânio, que inicialmente são separados para permitir o crescimento do cérebro do bebê, vão se unindo com o tempo. Esse processo natural mostra a incrível capacidade dos nossos corpos de mudar e se desenvolver ao longo da vida. É um pouco como um quebra-cabeça. Conforme crescemos, as peças se juntam e mudam, criando uma estrutura mais forte e unificada. Curiosamente, a fusão dos ossos acontece em ritmos diferentes para cada pessoa, e essa é uma das razões pelas quais nossos corpos podem parecer tão diferentes. Então, seja você um adolescente ou esteja aproveitando os anos dourados, lembre-se, você carrega um esqueleto maravilhosamente ajustado que passou por sua própria transformação incrível. Por que a Ali Nacional é tão importante hoje? Este é um lugar icônico em Washington, D.C., agora adornado com um magnífico templo ao ar livre, criado em homenagem às vidas perdidas devido à Covid-19. Após um período tão difícil, ele serve como um poderoso lembrete de resiliência e memória. Esta instalação, que encanta os visitantes com sua atmosfera tranquila, convida pessoas de todas as origens a refletirem sobre aqueles que foram afetados pela pandemia. Cada elemento do templo é cuidadosamente pensado para evocar sentimentos de esperança e unidade, garantindo que a memória daqueles que perdemos permaneça viva em nossos corações. Ao passear por este monumento único, as pessoas podem participar de atividades como escrever mensagens ou acender velas, promovendo um senso de comunidade entre os visitantes. A Lei Nacional tem sido por muito tempo um local de eventos históricos e memoriais, mas essa adição recente ressoa profundamente, pois traz à tona a experiência coletiva de luto e cura. É uma oportunidade para todos nós nos conectarmos e honrarmos a memória daqueles que fizeram sacrifícios em tempos difíceis. O que pode ser mais significativo? Você sabia sobre o efeito da cobra na Índia? Esse fenômeno interessante começou quando o governo britânico ofereceu recompensas por cobras mortas para resolver o problema do aumento de serpentes. No início, as pessoas viram isso como uma maneira fácil de ganhar dinheiro e começaram a caçar cobras, mas logo inventaram um plano mais esperto. Começaram a criar cobras para aumentar seus lucros. Quando o governo percebeu que isso estava causando o efeito oposto e decidiu parar os pagamentos, os astutos criadores de cobras soltaram seus animais de volta na natureza. Em vez de resolver o problema, essa ação aumentou a população de cobras, criando uma situação ainda pior. O efeito da cobra destaca como decisões bem-intencionadas podem, às vezes, levar a resultados inesperados e contraproducentes. E isso nos ensina uma lição importante sobre a necessidade de pensar nas nossas ações e suas possíveis consequências. Você sabia que a marcação com nitrogênio líquido é menos dolorosa? No mundo da marcação de gado, os métodos tradicionais costumam usar ferros quentes, que podem causar muita dor e sofrimento aos animais. Felizmente, a técnica moderna com nitrogênio líquido está mudando isso. Esse método inovador envolve a aplicação de nitrogênio muito frio na pele, resultando em um rápido congelamento e mínima dor e danos. As temperaturas frias matam as células sem queimar os tecidos ao redor, permitindo uma marca mais nítida sem o sofrimento da marcação quente. Além disso, é mais rápido e fácil para os fazendeiros, reduzindo o estresse tanto para os animais quanto para os trabalhadores. Ao priorizar o bem-estar dos animais, a marcação com nitrogênio líquido mostra que podemos unir tradições com compaixão. Com os consumidores cada vez mais preocupados com o tratamento humanitário do gado, será que essa técnica pode se tornar um novo padrão para os pecuaristas em todo lugar? É gratificante pensar em como a ciência pode levar a melhores práticas que beneficiam tanto as pessoas quanto os animais. Descubra a beleza da cerimônia do chá japonesa. Chanoyu, também conhecida como chado, não é apenas um processo de preparar chá. É um ritual elegante, cheio de cultura e história.
Esta cerimônia se concentra no matcha, um chá verde finamente moído, que tem um sabor único e uma cor vibrante. Cada passo na preparação reflete um profundo respeito pela natureza e pelas pessoas envolvidas. Desde a escolha cuidadosa dos utensílios até as medições e movimentos precisos, cada detalhe é importante. Os participantes são convidados a encontrar tranquilidade nesse processo, criando harmonia com o mundo ao redor. Shanoyu convida os convidados a desacelerar e apreciar os momentos simples, promovendo conexões entre as pessoas. Ao saborear o matcha intenso, você não está apenas bebendo chá, você se torna parte de tradições e filosofias que duram séculos. Não é incrível como uma xícara de chá pode conter tanto significado? Sim, é verdade. No Japão, muitas famílias têm a tradição de saborear frango do KFC em homenagem ao deus do nascimento. Essa combinação inusitada de fast food e rituais tradicionais mostra como as culturas podem evoluir e se adaptar ao longo do tempo. As raízes dessa prática remontam à década de 1970, quando uma campanha publicitária do KFC promovia a ideia de frango frito como o jantar de Natal. Com o tempo, essa campanha memorável se transformou em uma celebração mais ampla da nova vida, especialmente entre os pais que esperam a chegada de um bebê. Durante a celebração, as famílias se reúnem, desfrutam do delicioso frango e agradecem pelas bênçãos divinas para o recém-nascido. Esse evento alegre une experiências culinárias modernas e temas culturais profundos, mostrando como as tendências sociais podem influenciar tradições antigas. Então, da próxima vez que você pensar em fast food, lembre-se de como ele está entrelaçado em expressões culturais, como no Japão. Acredite ou não, choveu carne em Kentucky. Em 1876, ocorreu um caso misterioso no condado de Bath que deixou moradores e cientistas perplexos. Imagine sair de casa e ver pedaços de carne caindo do céu, como se uma açougue estivesse voando. Esse estranho evento aconteceu em um dia fresco e surpreendeu a todos na região. Relatos descreveram a carne como semelhante à carne bovina, ou talvez a carne de veado. Enquanto alguns moradores achavam que era uma brincadeira de travessos, outros acreditavam que poderia ser um sinal divino. Os cientistas também ficaram confusos, o que gerou debates e extensas pesquisas para entender como um evento tão incrível poderia ocorrer. Uma das teorias sugeria que urubus, incapazes de digerir sua comida, poderiam ter regurgitado a carne durante o voo, resultando na estranha chuva de carne. Este incidente incomum entrou para o folclore, misturando ciência e superstições em um momento inesquecível da história. Não seria interessante visitar Kentucky e ouvir histórias sobre esse mistério da carne? Você ficará surpreso ao saber que a maioria dos afogamentos ocorre em águas internas, contrariando a crença comum. Muitas vezes pensamos em ondas perigosas do oceano, mas a realidade é diferente. Estatísticas mostram que cerca de 90% dos casos de afogamento acontecem em águas doces, como rios, lagos e até mesmo em piscinas no quintal. As águas doces podem ser surpreendentemente perigosas por várias razões. Por exemplo, correntes fortes em rios, quedas invisíveis em lagos e piscinas sem proteção podem pegar os nadadores de surpresa. Além disso, muitos subestimam a rapidez e a tranquilidade com que um afogamento pode ocorrer. Por isso é importante estar atento, especialmente perto de crianças. Ter medidas de segurança adequadas, como colete salva-vidas e supervisão de adultos, pode reduzir significativamente esses riscos. Portanto, da próxima vez que você pensar em segurança na água, lembre-se de que lagos e piscinas atraentes podem ser mais perigosos do que parecem. Você sabia que estalar as articulações não faz mal? Muitas pessoas acreditam que esse hábito causa artrite, mas na verdade isso não é verdade. Quando você estala os dedos, ouve o som de pequenas bolhas de ar estourando nas suas articulações. Isso acontece quando você estica ou dobra os dedos, criando uma mudança de pressão que faz com que os gases no líquido sinovial formem bolhas que estouram. Embora esse som possa ser agradável, estalar as articulações com frequência pode enfraquecer um pouco sua pegada ao longo do tempo, mas não causa artrite. Na verdade, estudos mostram que pessoas que estalam as articulações regularmente não têm um risco maior de artrite, em comparação com aquelas que não fazem isso. Então, se você estala as articulações, não se preocupe, isso não causa danos sérios. O que mais você ouviu sobre esses mitos? Você vai se surpreender com o que realmente significa sushi.
Muitas pessoas pensam que sushi é apenas peixe cru, mas na verdade refere-se ao arroz temperado com vinagre, que é a base desse prato tão amado. O arroz é temperado com vinagre, açúcar e sal, criando um complemento perfeito para qualquer ingrediente que seja adicionado por cima. O sushi pode incluir combinações interessantes de ingredientes, como frutos do mar cozidos, vegetais e até frutas tropicais. Por outro lado, temos o sashimi, que consiste em fatias finas de peixe cru, servidas separadamente, sem arroz. Portanto, quando você desfrutar do sushi, lembre-se de que está celebrando o arroz, tanto quanto os ingredientes que o acompanham. Este prato delicioso tem raízes no Japão e evoluiu para inúmeras variedades, tornando-se um favorito em todo o mundo. Na próxima vez que você comer sushi, pense nos sabores e tradições por trás dessa deliciosa mordida. O que você escolherá experimentar? Você sabia que no Texas existe uma regra estranha sobre beber? De acordo com a lei do Texas, é na verdade ilegal tomar mais de 3 goles de cerveja em pé. Essa regra incomum visa promover o consumo responsável de álcool e encorajar as pessoas a apreciar as bebidas, em vez de se apressar. Imagine, você está em uma festa animada, ao ar livre, ou em um churrasco, e enquanto conversa com amigos, percebe que precisa encontrar um lugar se quiser desfrutar do seu próximo drink gelado. Essa lei incentiva as pessoas a fazer uma pausa e aproveitar as bebidas sentadas, criando uma atmosfera mais relaxante. Embora essa regra possa parecer estranha ou até engraçada, ela surgiu dos esforços do Estado para combater o consumo excessivo de álcool e aumentar a segurança pública. Então, da próxima vez que você estiver no Texas, não se esqueça de sentar-se ao desfrutar do seu quarto gole. Sua cerveja e sua segurança vão agradecer. Acredite ou não, mas a meteorismo tem um nome engraçado. HDAFE, que significa erupção de meteorismo em altitude, é um termo leve entre os amantes de atividades ao ar livre. É uma menção divertida aos sons que surgem durante esse estado engraçado, carinhosamente chamado de aranhas rangentes das montanhas rochosas. Embora possa parecer sério, o HAFE é geralmente inofensivo em comparação com problemas mais perigosos relacionados à altitude, como o edema pulmonar de alta altitude, JAP. Quando os aventureiros sobem a grandes altitudes, o ar rarefeito pode causar o acúmulo desse gás cômico, resultando em momentos divertidos ao redor da fogueira. Felizmente, quando os alpinistas ou turistas descem para altitudes mais baixas, o desconforto associado ao HAFE geralmente desaparece. Então, da próxima vez que você estiver na montanha e ouvir sons inesperados, lembre-se, podem ser as divertidas aranhas rangentes se juntando à festa. Descubra a incrível caixa de correio subaquática no Japão. Esta estrutura única não é apenas um caixa de correio comum, é um artefato de 1000 anos, localizado a 10 metros de profundidade, na costa de Sumatra. Imagine enviar uma carta para o oceano, onde ela coleta mensagens ao longo dos séculos. A caixa de correio subaquática é uma fascinante combinação de história e criatividade, mostrando formas antigas de comunicação. Diferente das caixas de correio secas que conhecemos, esta está debaixo d'água, tornando-a única e de difícil acesso. Mergulhadores se aventuram nas profundezas para explorá-la, admirando como algo tão antigo pode resistir às marés e condições do mar. Isso desperta curiosidade sobre as mensagens e histórias escondidas dentro dela. Quais cartas as pessoas enviaram ao longo dos anos? A caixa de correio subaquática serve como uma ligação misteriosa com o passado, convidando todos a refletir sobre seus segredos e as vidas de quem a utilizou. Não é incrível como a natureza e a história se entrelaçam? E se eu disser que a comida molda nossa cultura? O mundo da culinária é um quadro vibrante, tecido com diferentes fios de comida, cultura e saúde. Cada prato conta uma história, refletindo não apenas nossos gostos, mas também as tradições e valores de várias comunidades. Pesquisadores fazem perguntas fascinantes sobre como características culturais influenciam os hábitos alimentares, mostrando que a comida que consumimos pode significar muito mais do que apenas nutrição. Por exemplo, em muitas culturas, as refeições em conjunto fortalecem os laços, e alguns ingredientes são considerados benéficos para a saúde, ressaltando a profunda conexão entre nossa comida e nosso bem-estar. Ao explorar diferentes cozinhas e suas origens, podemos aprender lições importantes sobre sustentabilidade, nutrição e até mesmo justiça social.
A cada garfada, temos a oportunidade de apreciar um mundo de conhecimento, tornando a culinária um campo rico para pesquisa e descobertas. Você sabia que nossos cérebros lembram de maneiras diferentes? Embora a maioria das pessoas imagine memórias como imagens na cabeça, muitos na verdade as percebem através de sons, fatos ou até emoções. Por exemplo, quando alguém tenta lembrar da praia, pode não visualizar a areia dourada ou as ondas azuis. Em vez disso, pode ouvir o suave som das ondas, ou lembrar do cheiro do protetor solar. Essa interessante diferença na percepção da memória destaca a diversidade da experiência humana. Alguns podem associar a praia favorita a uma história familiar específica ou a um momento especial, em vez de uma imagem clara. Essa diversidade pode influenciar como percebemos o mundo ao nosso redor e uns aos outros. Então, da próxima vez que você imaginar um lugar, pense em quão única é sua memória em comparação com a de outra pessoa. Não é fascinante como nossos cérebros funcionam? Os astronautas realmente cultivam vegetais no espaço. Na estação espacial chinesa Tianhe, eles alcançaram um feito incrível. Conseguiram cultivar e colher vegetais como alface, tomate cereja e cebolinhas. Esse processo surpreendente utiliza um método sem solo chamado hidroponia, onde as plantas crescem em uma solução nutritiva em vez de terra. Essa inovação não apenas fornece alimentos frescos para os astronautas, mas também abre novas possibilidades para a vida sustentável no espaço. Imagine saborear uma alface crocante ou um suculento tomate cereja enquanto flutua em órbita. Cultivar comida no espaço é crucial para missões de longo prazo, especialmente com a humanidade buscando explorar Marte e outros planetas. Ao dominar a hidroponia, os cientistas não só melhoram o bem-estar dos astronautas, mas também pavimentam o caminho para a futura colonização do espaço. Enquanto esses esforços continuam, quem sabe, talvez em um futuro próximo vejamos jardins em estações espaciais. Você pode se surpreender. Jockey venceu a corrida póstumamente. Em um momento trágico, mas incrível na história do esporte, o jockey Jorge Navarro teve um ataque cardíaco durante a corrida, mas seu cavalo, chamado Estrela Fugidia, continuou a correr em direção à linha de chegada. Apesar das circunstâncias terríveis, Estrela Fugidia cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, tornando Navarro o único jockey a vencer após a morte durante uma competição. Este caso extraordinário aconteceu em um hipódromo local e chocou espectadores e participantes. A multidão explodiu em aplausos, celebrando a performance impressionante do cavalo, mesmo enquanto lamentavam a perda de Navarro. Esta história comovente nos lembra da conexão entre jockeys e seus cavalos, ressaltando tanto a fragilidade da vida quanto a emoção da competição. Esta corrida ficará para sempre na memória, levantando questões sobre legado e o verdadeiro significado da vitória. Vamos desvendar a verdade sobre o comportamento dos elétrons. A teoria moderna do sucesso em várias áreas científicas, especialmente na física e na química, baseia-se na compreensão da interação dos elétrons. Os elétrons são pequenas partículas carregadas, que giram em torno do núcleo do átomo, e seu comportamento pode determinar tudo, desde reações químicas até a condutividade elétrica. Ao estudar os elétrons, conseguimos entender por que os materiais se comportam da maneira que se comportam. Por exemplo, em semicondutores, o controle do movimento dos elétrons permite o funcionamento de dispositivos modernos, como smartphones e computadores. Essa teoria não só explica as propriedades físicas da matéria, mas também impulsiona inovações em tecnologia e eficiência energética. À medida que os cientistas exploram mais o mundo dos elétrons, quem sabe quais descobertas podem surgir. Compreender o comportamento dos elétrons pode abrir novas oportunidades em áreas que nem imaginamos. As galinhas nos superam em número. Você sabia que existem mais de 25 bilhões de galinhas no planeta? Esse é um número impressionante, 3 vezes maior que o de pessoas. Imagine um mundo onde esses amigos emplumados nos superam tanto. As galinhas não são apenas uma visão comum nas fazendas. Elas também desempenham um papel importante na indústria alimentícia global. Elas nos fornecem ovos e carne, o que impacta muito nossa alimentação. Mas essas aves também são interessantes por seu comportamento e estruturas sociais. As galinhas podem se comunicar entre si com diferentes sons e têm hierarquias sociais complexas. Apesar de sua grande quantidade e importância na agricultura, muitas vezes não percebemos esses seres inteligentes. Compreender a magnitude da população de galinhas pode nos ajudar a valorizar sua importância nos ecossistemas e na agricultura.
Então, da próxima vez que você saborear um prato de frango ou ver um bando, pense em como essas aves incríveis superam em muito a população humana ao redor do mundo. Por que você acha que elas se tornaram uma parte tão importante da nossa dieta? Vamos revelar a verdade sobre a água dietética. No Japão, um produto curioso chamado água dietética causa surpresa, pois sua composição é exatamente igual à da água comum. Qual é a razão? Essa estratégia de marketing inteligente aproveita o crescente interesse por saúde e bem-estar, capturando a imaginação dos consumidores em busca de novas tendências. A água dietética é frequentemente promovida como parte de um estilo de vida mais saudável, fazendo as pessoas sentirem que estão fazendo uma escolha melhor, mesmo que seja apenas água comum disfarçada. Este é um exemplo de como o marketing pode influenciar nossa percepção de saúde, nos levando a comprar produtos que prometem benefícios, mesmo que na verdade não ofereçam nada novo. Embora seja extremamente importante beber água suficiente para nossa saúde e manter a hidratação, o rótulo dietético pode despertar curiosidade e incentivar as pessoas a beberem mais água do que normalmente bebem. Quem sabe esse produto inusitado possa criar uma tendência em outros países. Você sabia sobre a incrível planta Zostera? A Zostera marina, conhecida como Zostera, é a planta marinha que cresce em águas mais profundas, chegando a impressionantes 60 metros. Essa erva aquática desempenha um papel fundamental no ecossistema oceânico. Os campos de Zostera oferecem um habitat essencial para muitas criaturas marinhas, incluindo peixes, caranguejos e até tartarugas. Além disso, ajudam a estabilizar o fundo do mar e melhoram a qualidade da água, retendo sedimentos e absorvendo nutrientes em excesso. Mais importante ainda, a Zostera é crucial na captura de carbono, ajudando a combater as mudanças climáticas ao armazenar dióxido de carbono da atmosfera. Com o aumento da temperatura dos oceanos e a poluição, proteger os habitats de Zostera se torna vital para manter a vida marinha saudável e o nosso planeta. Não é incrível como algo tão simples pode ter um impacto tão poderoso em nossos oceanos? E se a Zelândia estiver escondida sob o oceano? Para muitos, a Nova Zelândia é apenas um paraíso insular, mas na verdade faz parte de uma terra muito maior e surpreendente chamada Zelândia. Este continente submerso se separou da Antártica e da Austrália há milhões de anos e cobre uma área de quase 2 milhões de milhas quadradas. A maior parte da Zelândia está debaixo d'água e apenas algumas ilhas, como a Nova Zelândia e a Nova Caledônia, emergem das ondas. Essas ilhas nos oferecem uma visão das maravilhas geológicas deste continente oculto, revelando os mistérios de sua formação e da história do nosso planeta. Cientistas estudam as rochas e formações encontradas na Nova Zelândia para entender melhor como a Zelândia foi criada e como se encaixa no quadro geral da atividade tectônica da Terra. Ao explorar a Zelândia, os cientistas esperam responder a perguntas importantes sobre o movimento dos continentes, as mudanças climáticas e até mesmo a biodiversidade. Então, da próxima vez que você pensar na Nova Zelândia, lembre-se de que sob ela existe um mundo submerso inteiro, aguardando ser explorado. Você sabia sobre os fascinantes mutoscópios? Esses primeiros aparelhos foram populares no final do século XIX e início do século XX, mudando a forma como as pessoas viam o cinema. Em vez de teatros ou instalações complexas, os mutoscópios ofereciam uma maneira simples, mas inovadora, de apreciar curtas-metragens. Os usuários inseriam uma moeda e giravam uma manivela, o que permitia passar por uma série de imagens fixas, criando um efeito de movimento. Imagine-se diante de uma dessas máquinas, sua curiosidade crescendo enquanto você gira a manivela e observa ansiosamente o que acontece. Criados com a ideia do inventor William Kennedy Laurie Dixon, os mutoscópios se tornaram um precursor fascinante dos filmes modernos. Eles ofereciam entretenimento em um espaço compacto e eram frequentemente encontrados em parques de diversões e salas de jogos. Essas máquinas despertaram o interesse pela narrativa cinematográfica e pavimentaram o caminho para inovações futuras. Com seu encantador funcionamento mecânico, os mutoscópios nos lembram da criatividade das primeiras tecnologias do cinema. Então, da próxima vez que você assistir a um filme, pense em quão longe chegamos desde esses dispositivos simples. Você sabia que Titã tem lagos de metano? Esta incrível lua de Saturno se destaca em nosso sistema solar por ser o único corpo celeste com líquido estável em sua superfície.
Em vez de água como na Terra, Titã nos surpreende com lagos e rios cheios de metano e outros hidrocarbonetos. Essa química única cria uma paisagem alienígena que chama a atenção de cientistas e amantes do espaço. Fenômenos climáticos surpreendentes em Titã, incluindo chuva de metano e possivelmente ventos gelados, pintam um quadro de um ambiente extraterrestre, ao mesmo tempo familiar e estranho. Pesquisadores estudam Titã não apenas por sua beleza alienígena, mas também para descobrir se a vida pode existir em condições tão extremas, desafiando nossas ideias sobre habitabilidade. A vida pode existir em lagos frios e ricos em metano. A pesquisa sobre Titã promete descobertas emocionantes sobre como a vida pode ser fora do nosso planeta. Por que o caso das crianças Sutter ainda nos preocupa? Em 1945, um trágico incêndio mudou para sempre a vida da família Sutter. Quando o fogo consumiu a casa, 5 irmãos desapareceram sem deixar vestígios, adicionando um detalhe macabro a um evento já horrível. A comunidade se uniu nas buscas, mas apesar das investigações extensas e de várias pistas, as crianças nunca foram encontradas. Esse mistério assustador atrai a atenção de amantes de investigações e profissionais há décadas. Existem muitas teorias sobre seu desaparecimento, desde sequestro até sobrevivência na natureza, mas nenhuma evidência convincente surgiu. A cada ano, o mistério desperta o interesse de novas gerações, que se perguntam o que aconteceu naquele dia fatídico. Questões não resolvidas mantêm o interesse pela história. Conseguiram escapar do fogo? Ou enfrentaram algo mais sinistro? Sem respostas claras, esse caso continua sendo um dos mistérios não resolvidos mais inquietantes da América, nos forçando a encarar o desconhecido.